Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite a todos. Como estamos? Legal. Se alguém puder avisar no grupo que a aula começou, eu agradeço. Talvez a galera esteja tudo em prova hoje. Tranquilo. Só me ligando aqui, o ar-condicionado tá quente, né? Tá muito quente. História toda. E aí, como estamos? Jones, Evanilson, Anderson. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo mais ou menos? Como é que foi de feriado? Hugo chegando. Show de bola. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo. Cara, avisa para mim no grupo que a aula começou, por favor, para ver se a galera Beleza. entra. Beleza? Valeu. Enquanto isso, eu vou aqui papeando com os meninos. E aí, galera, tá todo mundo bem com vocês? Boa noite, Anderson. Show de bola. O Evanilson, o Jones. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Show. Esperar aqui um pouquinho, turma. Tô gravando porque hoje é correção de prova. Se alguém não vier, pode assistir depois. Fala, Evanilson, boa noite, cara. Espero que você esteja bem, espero que tenha curtido o feriado. Maria, você tá bem? Como é que tá a Maria aí? Maria Alves. Espero que a Maria esteja bem também. Oi, Maria, boa noite. Show de bola. Show de bola. Bom, vou esperar aqui, pessoal, uns 2 minutinhos pra gente começar a aula. Hoje é só correção de prova, tá bom? Hoje a aula acaba sendo até um pouquinho mais rápido. Mas quanto mais gente tiver, melhor. A Vitória entrando, show de bola. Ó, o Hugo! Mandei lá. O Hugo tem cada história, Olha né? aí, Engraçado. ficou, ó. Eu coloquei aqui, mas ficou. Legal, cara. Tá massa. Os fogos ficou. É festa. Fashion. Tá legal, tá legal. Gostei de ver aí o negócio. Ô, Hugo, engraçado. Show de bola. Pois, pessoal, vou esperar uns 2 minutinhos só para começar a correção da prova, tá? Com vocês. Ó, a Maria tá elogiando aí, ó. Muito bom. Ó, a Letícia entrando, seja bem-vinda. Show de bola. Vou gravar um áudio aqui para os monitores, aí após isso eu começo a aula. Boa noite, meu amigo Paulo. Tava só lhe esperando para começar a aula. Deixa eu ver aqui. A Maria diz que tá bem, graças a Deus. A Evanilson tá rindo do Hugo. Fala, Hugo, aí, de camisa do direito e tudo. Isso aqui é ter orgulho, eu gosto. Acho muito legal. Fala, grande Paulo. Tudo bom? Eu dou o maior valor. Quando a pessoa veste a camisa mesmo, né? Que a pessoa cria a identidade, cria a raiz. Isso é muito bom, Hugo. Você tá de parabéns. Letícia, boa noite. Jones, boa noite. Show de bola. Turma, o que é que a gente vai fazer na aula de hoje, certo? Na aula de hoje eu vou corrigir a prova com vocês. Eu ainda não lancei as notas, eu só lanço após essa aula. Porque pode ser que tenha alguma questão que a gente precise anular ou mudar o gabarito. Aí, para não ter um retrabalho, eu primeiro converso com vocês sobre a prova e depois que eu conversar com vocês sobre a prova é que eu lanço as notas. Beleza? No mais, o feriado de vocês foi bom? Deu para descansar? Deu para botar a matéria em dia? Deve ter dado, né? Só estudando, professor, para a prova mesmo. Show, porque tá em semana de prova, né? Não dá para sair não desse jeito. Se sair, Pois é é. triste. Mas, Que Hugo, estudar. todo dia a gente planta, cara. Todo dia a gente planta e colhe. Todo dia a gente semeia e colhe. Então, assim, Esse dia tá muita falha.
lá de manhã eu estava exatamente conversando sobre isso, né? Quando eu estava aí na minha primeira graduação, como vocês, eu me dediquei muito, muito mesmo, estudei muito, e hoje eu consigo usufruir muito do meu esforço, né? E se eu disser para vocês, eu não me arrependo de jeito nenhum, minhas renúncias às saídas, a renúncia às amizades. Sabe por quê? Porque eu fiz isso durante o quê? 3 anos e meio, né? Que eu me formei muito rápido. E aí, 3 anos e meio, eu me você feito um doido. Depois de 3 anos e meio, eu com 23 anos tinha resolvido minha vida, entendeu? Já era professor da Unifor, da Estácio, já tinha passado no meu concurso. Ou seja, quantos anos eu vou viver? Só Deus sabe. Mas considerando que eu tenho 35, pelo menos o quê? 8, pelo menos 13 anos, né? Não, peraí, se eu botar 23, vai ficar uns 12 anos, 12, 13 anos, que eu estou usufruindo, né, disso. Então, eu só tenho a incentivá-los a fazer o mesmo, a estudar mesmo, a renunciar e saber que vai valer a pena. Beleza? Aí a Letícia está colocando os trabalhos em dia, que bom. Aí o Evanilson, o que mais atrapalha é o trabalho. Pois é, Evanilson, essa parte do trabalho é complicada, eu entendo. Eu, graças a Deus, eu não tive, eu não precisei trabalhar na minha época, né? Então, eu fui estudante profissional. Isso me ajudou muito, sem sombra de dúvida. Então, nem dúvida, Evanilson. E às vezes no trabalho acontece alguma coisa, a sua cabeça fica do outro lado. Mas, cara, assim, você, né, quem estiver na situação, não são os primeiros e nem serão os últimos. Então tem gente aí que trabalhou de manhã, de tarde, de noite, hoje em dia é desembargador, hoje em dia é juiz federal. Então, cara, é tentar focar mesmo. Focar, dizer assim, pronto, essa parte do trabalho, deixo de lado, agora eu vou só estudar. E, cara, ir plantando, e semeando, devagarinho se alcança. Aí o Evanilson, minha meta, show de bola, vai dar certo, Evanilson, tenha fé. Só você já tá aqui na aula, né, já é muita coisa. E o Evanilson é um dos alunos que não faltam. Eu, pelo menos, não lembro. Toda vida que eu entro aqui, eu lembro que o Evanilson é um dos primeiros a pedir para entrar. Beleza. Então é isso. Turma, então, dito isso, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu só baixar uma prova aqui, para eu não mostrar para vocês de quem é a prova que eu vou ver, certo? Para respeitar a confidencialidade do aluno. Primeiro de tudo, eu quero falar da média da turma, né? Vocês sabem que a prova valeu 8 pontos e cada atividade, assim que a 6, valeu 1,5 ponto, né? Então, vocês puderam chegar até 11 pontos. Deixa eu ver quanto é que ficou a média. Turma, a média de 0 a 8, né, ficou 5. A média de 0 a 8 ficou 5 da turma de vocês. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Professor, Pode falar, meu amigo. o senhor já avaliou aqueles outros trabalhos, valendo um e-mail cada questão? Não terminei ainda a turma de vocês, só outras duas. Mas eu tô lá, chego lá. Ó, ficou, pessoal, como se vocês tivessem tido a média da turma, né? Um aproveitamento de 6,25. Então, 62% da prova. É bom, A gente mas já pode olhar as notas? pode, na mesma hora, tem até na instrução da prova. Ah, tá bom. Mirella, tem até na instrução da prova que assim que acabasse o horário da aula, já ficaria disponível a prova. E aí, Evanilson, seja bem-vindo, meu amigo. Show de bola. Viu, Mirella? Então já dá para olhar. Isso pode ser a dúvida de outras pessoas, mas até na instrução da prova, eu coloquei, deixa eu ver se eu baixo aqui uma prova para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Ixi, a minha não vai aparecer toda. Enfim. Mas na instrução da prova tem lá dizendo que após o término da aula, no caso de vocês é 8h30, após 8h30 daria para ver já a nota que você tirou. A nota de 0 a 8, né? Os trabalhos eu ainda estou analisando. Beleza? Turma, sempre que possível, tentem ir aos GEDs, tá? Porque quase todas as questões foram resolvidas no GED. Então, sempre que possível, tentem ir ao GED, certo? Vou começar a compartilhar minha tela para a gente começar a conversar sobre a prova. Torçam aí para ter alguma anulada, se tiver, ó, a nota já sobe de todo mundo não, né? De quem errou a questão. Enfim, bora para frente. Turma, primeira questão, né? Das 8. Vai dizer assim, ó. Questão elaborada pelo Felipe, ele resolveu essa questão no GED. Então é sempre bom aparecer no GEDs. Então, o Jeito Moleque é uma banda brasileira de pagode romântico. Um trecho da música Sobrenatural, em sua terceira estrofe, apresenta características comuns do mito. Após ler os versos, diga quais são essas características do mito. Então, eu entendi que era um sinal, um aviso sobrenatural, te procurei,
não quis mais deixar para depois. Então, a matéria da gente, pessoal, ela é cumulativa, porque a Unifor tem uma resolução determinando que os professores façam conteúdo cumulativo, tá? Então, o que são os mitos? Quais são as características que os mitos têm? Dualismo da racionalidade crítica e misticismo. Turma, o mito, ele não tem nada de racional, né? O mito, ele não se preocupa com essa racionalidade, então não dá para ter essa. Misticismo até vai, mas racionalidade nos mitos não é uma característica muito bacana para colocar. Aí B, culto à estética e imoderada admoestação. Turma, admoestação significa um carão. Será que o carão é imoderado? Será que no mito do Cupido? Será que no mito da criação do universo, dos seres humanos, dos deuses, será que é imoderada a admoestação? Será que realmente tem culto à estética? Bom, não fica muito para isso, né? Aqui. Aí, a C, senso crítico, tá? O mesmo erro é igual ao da A, porque senso crítico vem muito da racionalidade, né? E os mitos não se preocupam com essa questão da racionalidade. Argumento de autoridade, a gente conversou até sobre o poeta Rapsode, eu disse, turma, o mito ele foi passado oralmente, foi predominantemente de maneira oral. E como é que os mitos tiveram tanta força para chegar até aqui? Exatamente pelo argumento de autoridade do poeta Rapsode, que era tido como um poeta escolhido pelos deuses para poder, que os deuses contavam para ele as histórias das coisas. Então, argumento da autoridade é a narrativa, uma narrativa, às vezes muito poética, a gente conversou sobre isso. Perfeito. E a E está errada, assim como está errada a e a C, porque ele fala de criticismo. Criticismo vem de crítica, vem de razão, vem de processo racional, que não é o caso aqui. Tá bom, turma? Então a resposta correta só daria para ser a D de dado. Se tiver alguma dúvida, por favor, ligue o microfone e fale. Ou então escreva no chat que já eu olho. Aí, turma, a segunda questão elaborada pela Manu. Se você foi ao GED, a Manu também elaborou essa questão. Ou, elaborou não. Ela resolveu essa questão, certo? Então, marque VOF de acordo com a afirmação abaixo. Através da filosofia, os gregos instituíram para o Ocidente europeu as bases e os princípios fundamentais do que chamamos razão, ética, política, ciência, racionalidade. Taranã. Com base nessa afirmação, podemos dizer: primeiro item. Através dos mitos, os gregos antigos procuravam explicar a origem do mundo, ok? E dos fenômenos naturais, como, por exemplo, a um vendaval no mar, né? As ondas do mar era Poseidon com tridente, ou então um trovão era Zeus com raiva. Então, realmente isso acontecia. Aos poucos, essas explicações foram sendo substituídas por categorias lógicas e racionais. Tá perfeita. Então, aos poucos, dos mitos, foi propondo, principalmente o Tales de Mileto, ele propôs uma nova forma de pensar, mais lógica, mais racional. Essa está correta. Próximo. Os primeiros filósofos gregos procuravam resposta para as questões sobre a origem ou fundamento do mundo. Estes fazem parte da primeira fase da filosofia grega, conhecida como pré-socrática ou cosmológica. Corretíssimo. Essa também diz respeito à matéria do começo do semestre, né? Então está correto também. Próximo. No final do século V a.C., teve a segunda fase da filosofia grega, conhecida como socrática ou antropológica. Nesse período, os filósofos passaram a se preocupar também com problemas relacionados aos indivíduos e à organização da humanidade, a política, a ética, a moral. Então, essa está correta. Depois do período pré-socrático, veio o socrático. Depois do período cosmológico, veio o antropológico. Está correto também. Próximo. Sócrates foi um dos filósofos mais procurados na Grécia Antiga por ajudar as pessoas a resolverem seus problemas, levando-as a encontrarem suas próprias respostas. Por incentivar o raciocínio, foi perseguido pelas autoridades atenienses, julgado e condenado à morte. Essa também está correta, turma. Porque o Sócrates, ele mostrava, o Sócrates até diz que ele foi quem criou a maiêutica socrática, que é utilizada até hoje por psicólogos, por juízes, por promotores, por advogados. Então, realmente, o Sócrates, ele não apontava a solução, né? Ele mostrava que você já tinha a solução. Essa também pode considerar como correta. E a próxima, a filosofia grega tem Heráclito de Efésio, o principal representante do que se configurou o chamado período sistemático, situado no século IV a.C. Na verdade, o Heráclito de Efésio, ele foi da filosofia pré-socrática, do período cosmológico, turma. O principal representante do período sistemático foi Aristóteles.
e não Heráclito de Éfeso. Então, só poderia ser o item C de casa, VVVVF. Alguma dúvida, pessoal? O Hugo já está botando. A Manu participou? Não lembro. Pronto. Eu imagino que ela tenha disponibilizado, né, o GED dela. Mas, enfim, ela resolveu essa questão no GED. Porque eu lembro que eles estavam tentando fazer juntos, o Hugo. Por isso que eu achei que vocês tinham ido pro dela também. Aí vamos para a próxima. Elaborado pelo monitor Matheus. Então veja, turma, que eu gosto muito de incentivar os meus monitores, sabe? Eu acho importante dar essa credibilidade para eles, colocar a questão deles na prova, é o que eles trabalham. Enfim, bora para frente. Elaborado. A ela renunciando, demonstrou todo o vigor de sua alma, cobrindo-se de glória, tanto pela verdade, desprendimento e justiça de sua defesa, quanto pela serenidade e coragem com que recebeu a sentença de morte. Isso aqui é um trecho falando sobre a morte de Sócrates. Então, o trecho acima se refere à sentença condenatória de Sócrates, sentença essa repleta de vícios. Sobre ética socrática, é correto afirmar que a. Sócrates vislumbra nas leis um conjunto de preceitos de obediência incontornável, não obstante possa essas ser justas ou injustas. Essa está correta e a gente até conversou sobre isso. Eu disse assim, turma, o Sócrates ele aceitou a sentença de morte dele. Ele teve várias opções de fugir, teve várias opções, teve a opção dele ser exilado, mas ele diz que se existem as leis devem ser obedecidas. Então, Sócrates, ele realmente pregava o preceito da obediência às leis. Mesmo as leis, às vezes, podendo ser justas ou injustas. Então, isso aqui a gente conversou, e eu ainda lembro que na primeira ou na segunda chamada de vocês, caiu uma questão muito parecida com essa. Eu só não estou lembrando se foi nessa turma, mas isso aí já foi cobrado, inclusive. Aí, B. Sócrates acreditava que as leis deveriam ser respeitadas, porém aquelas normas que violassem a justiça dos deuses ou fossem imorais não deveriam ser respeitadas. Falso. Ele tanto acreditava que as leis deveriam ser respeitadas que ele aceitou a sentença de morte dele, mesmo tendo outras opções. Então essa aí também está errada, turma. C. Para Sócrates, a verdadeira ética está na formulação de imperativos. Sem o imperativo categórico, a máxima do pensamento socrático. Não, turma. Na verdade, para ele, a verdadeira ética era você se respeitar, né? Se autorrespeitar. Essa questão de máxima de imperativo categórico é algo muito mais recente a Sócrates. Não foi Sócrates que falava de imperativo categórico, que era como se fosse as leis, né? Vocês até devem estar estudando isso, Introdução à Ciência do Direito, deve ter os elementos das normas jurídicas, e aí ele fala de imperativo categórico. Então, realmente, não dá para ser essa a resposta correta. E D. Sócrates pregava a desobediência e a resistência pacífica, como formas de protestar. Não, ele não pregava a desobediência e a resistência, não é à toa que ele aceitou. Ele disse, olha, se a lei está sendo aplicada e a lei diz que pelos crimes que eu cometi, eu devo ser condenado à morte, eu vou respeitar as leis. Foi isso que ele disse, era uma obediência até cega às leis, muito embora nesse caso seja injusto, né, para ele. Então a resposta correta só pode ser a A de avião. Se tiverem dúvida, por favor, me falem. Quarta questão, outra do monitor Matheus. Eita, eu só botei questão dos monitores, foi? Ah, ainda bem. Pessoal, botei... Quem foi pro GEDS, né, conseguiu fazer uma boa prova, porque das 8, eu coloquei 6 nos monitores. Aí, 4. Os sofistas se compunham de grupos de pensadores na Grécia Antiga, que viajavam de cidade em cidade, realizando discursos públicos para atrair estudantes e que cobravam taxa para oferecer-lhes a educação. Qual dos pensadores abaixo é um sofista? Pessoal, não errem não. Essa aqui, óbvio que é Protágoras. Protágoras é um dos sofistas mais conhecidos. Ele é o autor daquela frase de que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, se você acha uma situação que é feliz, que é triste, que é exagerada, que não é, tudo isso é você que acha, tudo isso é a sua medida. Então só pode ser Protágoras, os demais eram filósofos. Demócrito, a gente falou dele, filósofo. Zenão, a gente falou dele, filósofo. Tales, a gente falou dele, e Empédocles. Então a gente falou dessa galera aqui todinha no período pré-socrático.
do Demócrito, do Zenão, do Tales, do Empédocles. Lembram? Que até a gente fez uma tabelinha do Arqué. Então, todos eles eram filósofos. Quem era sofistas, e um dos principais, e que Sócrates, Platão e Aristóteles tinham abuso deles, era o Protágoras. Então, essa questão facílima. Não dava para errar, não. Pelo amor de Deus, não tem um errado, não, essa questão. Resposta correta, a de avião. Quinta questão. O sistema filosófico platônico é decorrência de pressupostos transcendentes. Quais a alma, a pré-existência da alma, a reminiscência das ideias. Reminiscência significa lembrar vagamente, tá? A gente falou sobre isso. A subsistência da alma. O Platão, ele teve muita influência de Pitágoras, que acreditava na imortalidade da alma, e de Sócrates também. Então, dessa forma, o filósofo Platão, muitas vezes, centrava seu pensamento em ideias imateriais. Ou seja, Platão, ele sempre queria mais abstração, né? Do que concretude, do que matéria. Então, escolha uma. A. Para Platão, todo erro é atribuído à ignorância e toda virtude é atribuído ao conhecimento. Turma, na verdade, Platão, o Platão, ele discutiu isso sim. Então, Platão deixa eu começar de baixo para cima, porque é exatamente o que ele fala. Vou começar de baixo para cima. A virtude para Platão significa controle, ordem e desequilíbrio. Para ele, a conduta não deve se afinizar com os ditames da razão. Turma, um filósofo dizendo que uma conduta não deve ser afeita à razão, já deve estar errado, né? Por isso que está errada essa questão. C. A alma humana é alheia aos conflitos do pensamento que o homem enfrenta em seu cotidiano. Falso, pessoal. A alma humana, ela não é alheia aos conflitos. Não é à toa que são esses conflitos que meio que mascaram o conhecimento da nossa alma. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então, para Platão, o conhecimento é inato, né? Ele é um inatista, ele é um racionalista. Para ele, a gente já nasce com o conhecimento da nossa alma. Mas os nossos sentidos, as experiências do mundo, faz com que a nossa alma vá esquecendo. Que a gente não vai conseguindo ter contato com o conhecimento da nossa alma. Então, essa aí está errado, porque a alma não é alheia aos conflitos do pensamento. Pelo contrário. Para Platão, o vício está em todo ser humano que busca a felicidade, pois a verdadeira felicidade do ser humano é a busca do conhecimento. Turma, na verdade, Platão ele não falou isso. Não falou que a verdadeira finalidade do ser humano é a busca do conhecimento. Isso, quem mais falou foi Sócrates. Então, Sócrates é que ele teve mais afeito a essa questão de busca pelo conhecimento, assim, de como verdadeira felicidade, né? Ao autoconhecimento, a busca pelo conhecimento. Aqui estaria correto se a gente tirasse Platão e botasse Sócrates. E ainda estaria mais ou menos. Porque o vício está em todo ser humano que busca a felicidade? Não. Aí, para Platão, todo erro é atribuído à ignorância e toda virtude é atribuída ao conhecimento. Essa está correta, porque Platão ele vai falar da nossa ignorância, da gente não perceber que a gente está dentro das cavernas, né, da caverna sendo manipulado. E para Platão, quando a gente cria alguma coisa, quando a gente faz alguma coisa boa, isso é decorrente da nossa alma. Eu até dei como exemplo. A vacina da Covid. A vacina da Covid, que agora já está sendo testada, né? Aqui está uma confusão, se o Brasil compra, se o Brasil não compra, não sei o quê. O fato é que a vacina da Covid, ela já existia no mundo das ideias. Não é à toa que ela foi materializada, que ela foi criada. Então, a virtude realmente é atribuída ao conhecimento. Essa aqui, turma, ela está correta. A de avião, a resposta é A, não é B. A resposta é A de avião. Tudo bem, turma? Alguma dúvida até aí? O Evangelho está dizendo assim, professor, infelizmente vou ter que sair. Poxa. Pronto, vou disponibilizar, Evanilson, a aula. Tá tudo bem, Paulo? Tá tudo bem, Hugo? Show? Massa. Bacana, só me falem aí se tá tudo bem, turma. Sexta questão. Lê as afirmativas a seguir. 1. A filosofia se expressa na busca da compreensão da totalidade do diverso percebido, por meio de um princípio unificador. Caiu na primeira chamada, não essa? Eu acho que... primeira chamada não, na V1, eu acho. A filosofia se expressa na busca da compreensão da totalidade do diverso percebido, por meio de um princípio unificador, mesmo que este seja entendido como pura processualidade. Deixa eu explicar isso melhor.
Turma, a filosofia ela quer compreender a totalidade do diverso, do outro que é percebido. Então, a filosofia está todo tempo questionando sobre o cosmos, sobre a ética, sobre a moral. Então, ela quer compreender a totalidade do diverso percebido, do que é diferente da gente que a gente percebe, por meio de um princípio unificador. A filosofia ela tem como intuito buscar esse princípio que seja aplicado a tudo. Mesmo que esse princípio unificador seja entendido como pura processualidade, porque a filosofia ela se preocupa muito mais com o processo de chegar à resposta do que com a resposta em si. Lembram? Então, mesmo que seja o processo em si, isso é muito começo do semestre, que a gente estava falando da forma de filosofar, né? Que é muito mais o processo do que a resposta em si. Então, essa questão essa alternativa está correta. 2. A filosofia se expressa como uma atividade especulativa na busca e na análise dos pressupostos que pretendem fundamentar a imediatidade da vida. Então, essa questão foi resolvida no JET também, acho que nos primeiros JETs. Então, a filosofia se expressa como uma atividade de especular. A filosofia especula muito. Então, o que é a vida, o que é o amor, o que é a alma? E na busca de pressupostos que pretendem fundamentar a imediatidade da vida. Sim, na busca desses princípios unificadores, na busca desses pressupostos. Essa aqui está correta. 3. A filosofia se expressa como atividade promotora do estabelecimento das relações entre todas as áreas do saber, em busca de uma possível visibilidade de todo o pressuposto. A gente já conversou que a filosofia é a ciência das ciências, de maneira que a filosofia ela se expressa exatamente na busca de fundamentar as demais ciências. A gente falou até que a filosofia ela fica incomodando as ciências, não sei se vocês lembram. Então, a filosofia se expressa como atividade promotora do estabelecimento da relação entre todas as áreas do saber, em busca de uma possível visibilidade do todo pressuposto. Essa está corretíssima. 4. A filosofia se expressa como atividade reflexiva na intenção de acompanhar, pela compreensão, toda a produção cultural humana. Essa também está correta. Então, a filosofia é uma atividade de refletir na intenção de acompanhar e compreender toda a produção cultural humana. Também não tenho dúvida que essa está correta. E 5, a filosofia se expressa como atividade interlocutora do conhecimento estabelecida em forma de ciência, tematizando a sua fundamentação, a sua justificação e o seu exercício efetivo. Então, a filosofia se expressa como uma atividade interlocutora do conhecimento, ela passa o conhecimento estabelecido em forma de ciência, tematizando a sua fundamentação, a sua justificação. Então, essas estão todas corretas. Foi até uma questão que caiu num concurso público de educação básica. Então, a resposta correta é 1, 2, 3, 4 e 5. Essa tá beleza. Show. Vamos lá, 7ª questão, turma. Marque as opções incorretas. Escolha uma. A filosofia nasceu não na Grécia propriamente dita, mas nas colônias gregas do Oriente e do Ocidente, a saber, na Jônia e na Magna Grécia. Corretíssimo. A gente só tem a mania de achar que nasceu na própria Grécia pelo um estudo eurocêntrico que a gente tem, né? Mas a filosofia, ela nasceu em colônias gregas e também no Oriente. Foi bem começo da aula mesmo, começo das nossas aulas. B. O período cosmológico pré-socrático. No período cosmológico pré-socrático, a filosofia se ocupa fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das transformações da natureza. Também está correta, a B de bola. C. A filosofia nasceu apenas na Grécia, após ela foi disseminada pelo mundo. Essa é errada, né? Portanto, é a correta. Turma, ou a C estava correta, ou a A. Então, aqui, se você tivesse em dúvida, né? Você ficava só com duas, né? Porque se a A está correta, a C está errada. Se a C está correta, a A está errada, né? Então, no caso, a filosofia não nasceu só na Grécia. A gente falou, a gente tem uma mania de estudar muito uma visão eurocêntrica das coisas, mas existia filosofia na África, existia filosofia nos nórdicos, nos vikings, no Brasil, no Oriente. A gente falou sobre isso e essa aqui está errada. E D, o senso comum é o guia do homem na solução de suas dificuldades diárias. É o discurso do qual está habituado, orientando no seu dia a dia. Com certeza. O senso comum te orienta todo dia. Por exemplo, eu fiz, turma, agora em senso comum é o que a gente acredita, né? O que as pessoas acreditam. Então, aquela história, não deixar a bolsa no chão, não traz dinheiro.
deixar a sandália virada, que significa morte, passar por baixo da escada dá azar. Então a gente é norteado por esse senso comum. Agora mesmo, eu fiz uma transferência errada. Eu comprei uma cesta de café da manhã numa padaria, e aí a padaria me mandou os dados para a transferência, só que estava muito ruim de enxergar. E aí eu fiz uma transferência como se fosse para o Banco Bradesco, para Bradesco, só que os dados da conta era de outro canto, eu acho que era, sei lá, Santander. E eu fiz para o Bradesco. Aí foi para a conta de um. Aí antes de fazer a transferência, eu bati o print, mandei para o WhatsApp dessa padaria, eu disse, olha, tá aparecendo uma razão social diferente, é isso mesmo? Porque aqui tá aparecendo aqui, vocês me disseram não sei o quê. Aí, depois de um tempo, uma mulher disse, sim, tá certo. Eu digo, posso transferir? Aí ela pode. Aí eu transferi, né? Ela tinha confirmado que era. Aí chegou a sexta, no dia seguinte, ela só me disse, olha, seu dinheiro não entrou aqui. Eu disse, como é a história? Aí começou a saga, né? E eu não sei se vocês têm conta Bradesco, mas, caramba, a Unifala recebeu nosso salário pelo Bradesco. Então, desde 2008, eu tenho o Bradesco, mas agora mudaram para Santander. Eu continuei no Bradesco, mas me arrependi do fundo da minha alma, porque o bando de gerente ruim. Porque já bem a terceira, eu não preciso muito de banco de gerente, graças a Deus, mas 3 vezes que eu precisei deles, 3 vezes eles me decepcionam, impressionante. Aí eu falei na quarta-feira pro meu gerente, para eu conseguir falar com eles, foi um Deus nos acuda. Falei quarta, falei quinta, falei sexta. Aí quando foi hoje, ninguém me dá a resposta, aí eu mando mensagem, aí o cara me liga, olha, nesse final de semana, a transferência foi para uma mulher que é lá do interior da Bahia, olha a confusão. Nesse final de semana, a mulher que é beneficiária do Bolsa Família sacou o benefício dela e sacou também o dinheiro que você tinha depositado. Eu disse, rapaz, é muita inutilidade para uma pessoa só. Aí por que eu tô contando essa história? Porque a vontade que me dá é entrar na ouvidoria e falar e reclamar, né? Até porque eu perdi dinheiro, né? E a padaria também. Porque assim, eu ainda estou em dúvida se eu pago a padaria ou não. Porque eu acho que eu acabo pagando porque eu fico com medo que isso saia do bolso da pessoa lá que estava tratando comigo, né? Então eu acho que eu acabo pagando. Então paguei para essa mulher do interior da Bahia. E também talvez vou pagar para a padaria também, né? E aí me dá uma vontade de mandar ouvidoria, de reclamar, não sei o quê. Mas todas as vezes na minha vida que eu reclamei de alguma coisa ou de alguém, começou a acontecer um monte de desgraça na minha vida. Um monte de catástrofe na minha vida. É por isso que eu fico com aquele impulso de querer reclamar. Até porque, como eu disse, é dinheiro, né? É um desaforo, pessoal. Eu falei com um cara na quarta, que custava ter entrado em contato com mulher na própria quarta. Hoje em dia, com celular, eu mesmo, oficial de justiça, falo com o Brasil todinho. Então, na quarta mesmo, o cara já podia ter entrado em contato com mulher, falado com ela e tal. Mas, enfim, né? O fato é que isso é o meu senso comum, que ele me guia. Com certeza você também tem o seu senso comum, você acredita em certas coisas que não é provado cientificamente, mas você acredita. Então eu, por exemplo, evito muito reclamar de quem quer que seja, porque eu sei que minha vida começa a desabar, começa a acontecer um monte de desgraça quando eu reclamo de alguém, por isso que eu não reclamo de ninguém. Então, realmente, o senso comum é o guia do homem na solução das dificuldades diárias, da sua, da minha, você tem o seu senso, eu tenho o meu, a gente tem em comum também. É o discurso com o qual está habituado orientando o seu dia a dia, então a D está correta. E última questão, turma, foi sobre a filosofia helenística, né? A filosofia da autoajuda. A aula de helenismo, turma, se você não assistiu, eu sugiro demais que você assista. Falar da filosofia helenística é algo que me transformou. Eu fiquei melhor depois que eu estudei o helenismo, sabe? É uma pena que eu tenha que passar tão rápido sobre o helenismo com vocês, mas você entender um pouco mais sobre as 4 escolas, né? E entender um pouco mais, principalmente sobre o estoicismo. O estoicismo é a parte da filosofia helenística que ela influencia os livros de autoajuda até hoje. Então, os livros mais vendidos, né? Quem mexeu no meu queixo, Os Homens São de Marte, A Mulher São de Vênus, esses livros de autoajuda são muito focados numa filosofia estoica. Então, é uma meia horinha de aula, se você quiser assistir, eu super recomendo. Então, vamos lá. O helenismo é um período da história que se caracteriza pela escolha uma, né? Exclusividade que dá a dimensão prática da filosofia em contraposição à dimensão investigativa das filosofias platônica e aristotélica. Falso. Turma, essa questão de dar prática à filosofia é muito de Aristóteles. Aristóteles é um filósofo empirista, né? Ele é de experimentação. Então,
A filosofia helenística está muito mais preocupada com a ataraxia, com a busca da paz de espírito. Então não dá para dizer que a filosofia helenística é exclusivamente prática e é contra a aristotélica. Falso. Platão foi muito abstrato, beleza. Mas Aristóteles foi extremamente prático. Então não dá para ser A, B. Ou, não dá para ser A, perdão. B. Predominância de sistemas metafísicos voltados para a busca do bem comum, em oposição às perspectivas epistemológicas de Platão e Aristóteles. Essa também está errada, eu vou explicar por quê. Turma, não tem uma predominância de sistemas metafísicos, né, que vai além da física. O que se buscava muito é a ataraxia, a busca da paz de espírito. Ah, professor, paz de espírito, espírito é metafísico. Então, beleza, até aí, beleza. Então, predominância de sistemas metafísicos voltados para a busca do bem comum. Se você quiser considerar essa parte certa, a outra parte vem a estar errada, que diz, em oposição à perspectiva epistemológica de Platão e Aristóteles. Na verdade, não houve essa oposição. A epistemologia ela é um ramo da filosofia, que eu já falei isso para vocês, que ela estuda o conhecimento, né? Então, quando a gente falou lá do racionalismo, do empirismo, que o ser humano é uma folha em branco ou não, isso tudo é epistemologia. O próprio Sócrates, eu falei, a abordagem de Sócrates, epistemológica, a abordagem de Platão, epistemológicas. Não dá para dizer que a filosofia helenística se opôs a essa perspectiva epistemológica de Platão e Aristóteles. E Aristóteles ele viveu uma parte do período helenístico, tá? O Aristóteles ele viveu uma parte do período platônico, o período sistemático, que é ele, o cara, e ele viveu uma parte do período helenístico também. C. A importância que confere a lógica, a razão e a estética como investigação necessária para se chegar à satisfação individual ou felicidade. Na verdade, pessoal, não tinha essa preocupação, a estética, não. A lógica, a razão até vai, mas a estética não. Como investigações necessárias para chegar à satisfação individual. Na verdade, o período helenístico ele teve quatro principais escolas, né? O cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo, que cada um foi dizendo como é que a gente alcança essa ataraxia, essa paz de espírito. Então, o estoicismo é a filosofia da coragem. Para o estoicismo, você tem que ter coragem de aceitar o que você não pode mudar e coragem de mudar o que você pode. Em rápidas palavras, né? O epicurismo é a busca dos prazeres, mas um prazer moderado. O cinismo é você fugir da sociedade. O ceticismo é você suspender juízo de valor. Então, acaba estando errada essa. Porque não é a lógica, a razão, a estética, a investigação necessária para chegar à satisfação. D. Centralidade que atribui à ética em meio a significativas teorizações sobre a natureza em um momento de crescente desagregação da polis grega. Essa está correta porque a razão de ter surgido o helenismo, e aí eu falo isso na aula, é porque Alexandre o Grande, só um minutinho, pessoal. Alexandre o Grande, ele dominou a Grécia. E os gregos eram tão felizes na polis, eles diziam, poxa, é muito bom a gente ter essa democracia, nós temos essa heterogeneidade, a gente receber pessoas de fora. E aí, quando Alexandre o Grande dominou a Grécia, reinou aquele período meio que de infelicidade, sabe? Porque desagregou a polis grega, né? Já não tinha mais aquela polis grega como eles conheciam. E, finalmente, a valorização do indivíduo e sua ação em detrimento da investigação lógica fundamental na perspectiva como a de Platão. Tá falso, turma, porque não tem detrimento da investigação lógica. Se é filosofia, sempre tem essa busca, essa investigação da lógica. Tranquilo, pessoal? E assim eu termino de corrigir a prova com vocês. Me digam aí o que vocês acharam da prova. Estava difícil. Eu acho assim que foi difícil para quem não foi para o GEDS. Talvez tenha sido difícil. O que vocês acharam? Prova boa. Valeu, Hugo, pelo feedback. O que tu achou, Paulo? Me digam aí o que vocês acharam, turma. Professor, eu tive um contratempo na hora da prova, certo? A minha prova não foi boa. A prova em si estava fácil. Só que depois que você abre a prova, você tem tantos minutos para fazer, não é? E aí Tem até acabar a aula, né? Exatamente. Só que no período da aula, eu tive um contratempo e quando eu corri para tentar fazer, aí atropelou, mas a prova estava ótima. Foi mesmo, Paulo? Foi. Poxa, eu vou ver aqui.
Ó, Pois o é, Hugo então assim, mas são coisas que a gente vai para recuperar na V3, sem tô nem problema. dúvida. Não, você tirou 10 na V1, na V2 deve ter tirado bom também, então vai dar certo. O Jones também achou tranquilo, que bom, Jones. Show Professor, e o resultado dos pontos do trabalho? Como é que a gente olha? Quando eu Qual foi a lançar nossa no pontuação? final, eu vou lançar na prova, aí você vai ver a pontuação, tá? Eu vou Ah, lançar a nota. Acho que tá. daqui para domingo eu lanço a nota de vocês. A média, né, Vitor? A É, média. Quanto é isso. a média que eu quero saber? No final, É assim, ó, para passar, né? É, Você tem que tirar na média da AV1 e AV2, ou seja, AV1 mais AV2 dividido por 2, tem que tirar 4 para você conseguir ir para a V3. Então você só consegue ir para a V3 se a média da AV1 e da AV2 der 4 para cima. Aí você vai para a V3. certo. Essa média aqui da AV1 da AV2, a média deles, somada com a AV3 e dividido por 2, tem que dar 5. Então, Mirella, vamos só supor, né? Não é o seu caso, obviamente, mas vamos supor que você tirou 4 na V1 e 4 na V2. Massa, média 4, consegue ir para a V3. Uhum. Na V3, você precisa tirar 6, porque 4 mais 6 dá 10, divide por 2, aí dá 5. Então, a média da Unifor final é 5. Contudo, você só faz a V3 se a média da V1 e da V2 for igual ou superior a 4. Deu para entender? Entendi. Show. Obrigada. Perfeito. Pois, turma, então, a nossa aula de hoje era só para discutir essas questões, tá bom? Quando for na aula que vem, quinta-feira, a gente começa a Professor, ter... Pode falar, Hugo. desculpa, mas também caso a pessoa tenha uma média 8 na V1 e na V2, e parece que tem uma nota mínima também que precisa ser tirada na V3, não é isso? Sim, todo Isso. mundo precisa tirar no mínimo 4 na V3. É. Tipo, tirou menos de 4, não passa. Então, ainda que tu esteja 10 e 10, AV1 e AV2, esteja 10, se na AV3 tu tirou 1, 2 ou 3, até 4, até 3.9, na verdade, você não passa de ano. De ano não, né? Da disciplina. Aí, eu até já estou alinhando com os monitores para eu fazer uma atividade valendo mais ou menos uns 4 pontos, porque eu não quero ninguém reprovando na minha disciplina, pessoal. Eu faço tudo para vocês passarem, pelo amor de Deus. Como o próprio Hugo falou aí, ó, na prova, 80% da prova estava no GED. Ou seja, desculpem, 8 questões, 6 ou 7 foram resolvidas no GED. E aí eu faço tudo para vocês passarem, faço trabalho, dou ponto extra, mas assim, às vezes eu não posso ajudar o aluno que não estuda, que não faz prova, né? Um aluno me pediu, né? Um aluno, professor, e agora como é que eu faço? Ele mandou torpedo, né? Ele não tinha feito as 4 atividades da AV1, não tinha feito a AV1 primeira, segunda, nem terceira chamada, e não tá vindo para aula. Como é que eu faço? Eu digo, meu amigo, agora o jeito é você tentar tirar 8 na V2 para poder conseguir ir para a V3. Mas sério, Mas não pessoal. tem a média, professor. Da Oi? V1 para a V2? Mas se ele tirou 0 na V1, ele pode até tentar tirar 8 para cima na V2, que aí ele consegue ir Sim. para a V3. Foi o que eu disse para ele, entendeu? Tá certo. Porque eu disse, rapaz, o cara não vem para aula. Eu passei 4 atividades, não fez nenhuma. Eu, na V1, teve primeira, segunda e terceira chamada, não fez nenhuma. Como é que eu posso ajudar? Me diz aí, galera. Eu quero ajudar, eu fiquei pensando, como é que eu ajudo? Mas, porra, Nem com reza braba, professor. nem com essa brava. Mas se eu fosse loteiro, era vergonha ainda de falar com o professor. Pois Pedir ajuda. eu quero, cara, ajudar, mas desse jeito, se a pessoa não se ajudar, enfim. Enfim. Galera, então, na próxima aula é massa a aula, viu, Paulo, Hugo, vocês vão gostar, o Jones, vocês vão gostar muito. A próxima aula é massa, porque é filosofia cristã. Aí a gente vai entender Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, e aí é mais rápido, eu acho que eu passo umas 2, 3 aulas falando de filosofia cristã, depois a gente já entra na modernidade. Na modernidade, os monitores vão falar para vocês os contratualistas, vai ser super legal, vai ser uma aula que eu vou estar com eles ajudando. E aí vai ter um trabalho sobre os contratualistas para ajudar na V3, né? Porque eu quero que todo mundo passe, pelo amor de Deus. E depois a gente entra na filosofia contemporânea. Eu escolho 1 ou 2 filósofos para falar da filosofia contemporânea, mas nossa matéria já está caminhando para o fim, graças a Deus. Hugo, já empolgado. Cara, porque
Filosofia cristã é muito massa, é surreal. Vocês vão gostar. Pois, turma, então eu vou ficando por aqui, tá bom? Para eu ficar igualzinho às outras turmas. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fica à disposição. Tem até 8h40 aqui para a gente discutir. Tranquilo? Acho que tá todo mundo bem, né? Beleza. Pois então eu vou encerrando a aula. Beleza. Tchau, turma. Boa noite. Tchau, Fique turma. com Deus. Boa noite a todos. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado, Maria Alves. Fique com Deus.